aspectos, o conhecimento ele pode ser transladado, ele pode ser aplicado para células humanas, né? Então, como funciona a mitocôndria, como funciona o núcleo, como funciona o retículo endoplasmático. Então, as características celulares e bioquímicas de uma típica célula de levedura, elas podem também ser aplicadas para organismos mais complexos em termos estruturais, formados por vários tecidos, como é o caso da espécie humana. Mas, tirando essa parte da pesquisa básica, que é super importante, a levedura tem um impacto na pesquisa, nessas pesquisas muito importante, quando olhamos para o lado industrial, quando olhamos para o lado da pesquisa aplicada, as leveduras, historicamente, elas sempre são consideradas um dos primeiros modelos, claro, junto com outros organismos, como é o caso de E. coli, ou bactérias de uma forma geral, quando pensamos na produção de moléculas em grande escala, como é o caso de fármacos, como é o caso de enzimas, como eu comentei agora há pouco, ou de diferentes substâncias químicas, que pode variar desde o bioetanol até compostos orgânicos de interesse industrial, né? Então, as leveduras, caracteristicamente, elas são usadas para diferentes finalidades industriais, e por isso que, de uma forma bastante direta, quando um pesquisador pensa, eu quero produzir um fármaco, normalmente, quando se pensa na produção de fármaco, se pensa, bom, vou começar pelos modelos mais rápidos, de crescimento mais rápido, que utilizam meios de cultura que são muito baratos, né, como é o caso da Saccharomyces, que pode utilizar meios com melaço de cana-de-açúcar, que é um subproduto da indústria açucareira, ou que pode utilizar subprodutos da indústria petroquímica, né, como acetato, amônia. Então, quando se pensa na produção de uma molécula em grande escala, utilizando fermentadores, normalmente a gente pensa ou em bactérias ou, dependendo da complexidade da molécula, nós pensamos, então, em leveduras. Então, a levedura, digamos, é a porta de entrada para produção de moléculas mais complexas ou de interesse mais específico ou que tenha alguma importância econômica que seja muito importante, que seja, né, fundamental, fármacos de uma forma geral. Como havia comentado também, do ponto de vista industrial, né, quando consideramos a levedura, ela é a base da indústria biotecnológica clássica. Então, panificação, vinificação, produção de cerveja. E por serem a base desta indústria mais antiga, podemos dizer assim, que vem desde os primórdios da humanidade, quando nós começamos a produzir pão, vinho e cerveja, é fato que a levedura, de uma forma geral, e a indústria que utiliza a levedura, ela dá uma base econômica para os países que, né, utilizam esses processos, dá uma base econômica muito forte, né? Como é o caso, por exemplo, aqui do Brasil, que nós temos uma indústria cervejeira em crescimento, nós podemos dizer assim, com períodos de estagnação, diminuição, mas de uma forma geral, olhando assim num cenário mais amplo, nós temos uma indústria cervejeira que tem um crescimento, a indústria vinícola, que também passa por fases de alto e baixo econômico, mas que também apresenta um crescimento, e a indústria de panificação, que obviamente é importante para todo mundo, né? Todo mundo que come pão, de alguma forma, faz uso deste micro-organismo de uma forma direta ou indireta. Então, as indústrias que utilizam Saccharomyces acabam empregando, por serem processos em grande escala, acabam empregando milhões de pessoas, de uma forma geral, pegando todas essas indústrias e somando os empregos gerados por todas essas indústrias. Então, elas geram empregos em grande quantidade, tanto de forma direta ou indireta, com impactos econômicos diretos para os locais onde nós temos o uso deste micro-organismo. Então, a levedura é importante tanto para a pesquisa básica, é importante tanto para a pesquisa aplicada, e é a base econômica e a base industrial de muitas indústrias que são importantes, tanto do ponto de vista alimentício, quanto do ponto de vista de produção de compostos químicos. Então,
dentro desse panorama geral, já dá para dar uma ideia do porquê que é importante a gente desenvolver ferramentas que a gente possa aprimorar essas leveduras para que elas possam, então, ter ou gerar compostos diferenciados, com valores agregados maiores, com características fermentativas diferentes, com tolerâncias ao processo também diferenciados. Né? Então, a ideia é discutir um pouquinho todos esses aspectos onde a edição gênica ela pode ser aplicada de uma forma direta. Então, passando aqui para o próximo slide, né, quando pensamos em melhorar geneticamente uma levedura para um processo qualquer, seja um processo vitivinícola, um processo relacionado com a indústria cervejeira, um processo envolvendo panificação, ou mesmo quando queremos produzir bioetanol ou produzir biodiesel, né, utilizando leveduras que não pertencem ao gênero Saccharomyces, mas leveduras pertencentes a outros gêneros. Quando então pensamos em melhorar essa levedura, o pesquisador primeiro tem que se perguntar o que ele quer melhorar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma levedura que é interessante do ponto de vista de produção cervejeira, porque produz compostos organossensoriais interessantes, mas ela é pouco tolerante ao etanol. Então, podemos, então, utilizar o melhoramento genético para modificar essa característica aqui, que é a tolerância ao etanol, e tornar a levedura agora um pouco mais resistente ao processo, para que, então, ela possa metabolizar melhor aqueles açúcares que estão presentes no meio onde ela se encontra, ou mesmo que ela passe a tolerar melhor variações de temperatura, né, e, consequentemente, ela possa ser utilizada em processos mais amplos do ponto de vista industrial, ou quando queremos que agora a levedura ela passe a produzir em quantidades maiores determinados compostos, como álcoois e cetonas, então a gente pode modificar determinadas rotas metabólicas para que isso aconteça. Ou quando queremos que agora a levedura ela sirva como um modelo para a produção de enzimas e compostos biológicos que são de interesse para várias outras indústrias. Então, dependendo do que o pesquisador quer, ele pode modificar essas características de duas formas, né? Ou acessando a diversidade natural de leveduras que existem no ambiente, e para isso, então, a gente prospecta, isola leveduras de diferentes ambientes, caracterizamos elas fenotipicamente, depois caracterizamos geneticamente, e usamos essas características e tentamos identificar quais são os genes envolvidos nestas características que podem ser passadas para os modelos de leveduras industriais. Eu vou comentar daqui a pouquinho que existe um problema no uso das leveduras obtidas diretamente do ambiente, principalmente pelo fato de que são leveduras que não são diretamente ou não estão domesticadas para um determinado processo industrial. Então, isso em algumas situações pode ser um problema que não permite o uso direto desta levedura isolada do ambiente para o processo industrial. Em outras situações, a gente pode induzir esta diversidade na levedura, né, modificando os tratos fenotípicos, utilizando diferentes ferramentas, né? Desde ferramentas clássicas de indução de mutações, e aí eu vou comentar rapidamente sobre várias ferramentas que são utilizadas, e hoje nós temos as ferramentas, né, de edição gênica, como, por exemplo, a CRISPR-Cas, né, mas não restrita a CRISPR-Cas, temos outras ferramentas surgindo também no horizonte, aí podemos citar o Gonalta e outras ferramentas, assim como nós temos as Talens, temos as Inkfingers, que vocês viram, né, com os professores que ministraram aulas sobre diferentes técnicas de edição gênica que existem para diferentes organismos. Então, nós podemos usar esse ferramental para induzir esta diversidade nas leveduras e, consequentemente, isolar aquela célula que tem o trato fenotípico que é de interesse do pesquisador. Então, são duas formas
não necessariamente divergentes entre si, dá para usar as duas formas para você gerar uma cepa de levedura, mas como qualquer ferramenta, nós temos prós e contras, né? Então, a ideia é falar um pouquinho dos prós e contras de cada uma dessas ferramentas ou desse conjunto de ferramentas que nós temos atualmente disponível para leveduras. Bom, então, aqui essa figura, né, aqui indicada, ela mostra basicamente quando o pesquisador ele quer acessar a diversidade natural para buscar um fenótipo que seja de seu interesse. Então, de novo, tolerância à temperatura, tolerância a etanol, produção de compostos organossensoriais que normalmente a gente não encontra naquele gênero ou naquela espécie de levedura. Né? Então, o que o pesquisador faz, ele vai numa determinada região geográfica, isola o maior número possível de cepas de leveduras daquela região e faz uma caracterização fenotípica. E se o pesquisador tem recursos, né, ele pode então seguir com uma caracterização genética e genômica daquela cepa de levedura. Existem, né, alguns poréns com o uso dessas leveduras. Talvez o ponto mais crítico, quando a gente pensa em utilizar uma levedura isolada diretamente do ambiente, é o fato de que a sua genética e o seu fenótipo, em sua maioria, são desconhecidos. Para a indústria, esse é um dos piores cenários, né? Porque se você não tem controle da genética do seu micro-organismo, se você não tem controle do seu fenótipo, então o processo em si, ele perde confiabilidade, né? Então o processo ele acaba se tornando pouco confiável, porque a genética dessa levedura isolada, ela pode modificar dependendo, né, de como ela está com seu genoma estruturado, por exemplo, ela pode modificar naquele ambiente fermentativo, naquele ambiente industrial, e afetar, consequentemente, o seu fenótipo. Porque o que é importante ressaltar? O ambiente industrial não é um ambiente ótimo para a levedura, muito antes pelo contrário. É tipicamente um ambiente em que nós exploramos a biologia daquele organismo. Então, é um ambiente seletivo e é um ambiente, em sua maioria, muito adstringente. É um ambiente que exige muito da célula. Então, se a célula não está adaptada àquele ambiente, ela pode ser selecionada contra. Então, por exemplo, as leveduras cervejeiras que nós utilizamos atualmente, que provêm de várias regiões geográficas, elas estão adaptadas ao seu processo fermentativo ao longo de vários anos de seleção artificial. Então, seleção feita pelo cervejeiro, que foi selecionando as cepas com melhor produtividade, com características sensoriais melhores, e foi, ao longo do tempo, adaptando aquela levedura para o seu processo fermentativo. Então, se nós pensarmos nas principais escolas cervejeiras, como é o caso da escola belga, da escola inglesa, da escola alemã, nós temos leveduras que estão adaptadas a estas escolas, né, ao longo de várias gerações de seleção e uso industrial. Então, se eu for utilizar uma levedura isolada direto do ambiente e jogar no fermentador, a chance de dar errado é muito grande. Então, o que o pesquisador faz é caracterizar o fenótipo, então selecionar dentro daquele fenótipo os potenciais genótipos associados ao fenótipo, isolando o gene ou os tratos gênicos relacionados com aquela característica fenotípica para então aplicar numa levedura industrial. Bom, um outro, porém, além da questão, né, do desconhecimento do genótipo e do fenótipo, e pelo fato delas não serem domesticadas, é que as leveduras, assim como qualquer micro-organismo aqui no Brasil, para uso direto, a partir do seu isolamento de um ambiente, é necessário ter uma autorização, né, que é dado a partir do Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, SISGEN, que está relacionado com a lei da biodiversidade. Então, em tese, você não deveria utilizar diretamente o micro-organismo. Esse micro-organismo
ele precisa estar cadastrado no CIGEM, o pesquisador deve indicar o que vai fazer com aquele micro-organismo para, então, utilizá-lo numa escala industrial, né? Então, tem essa característica também importante que a gente deve observar quando vai utilizar uma levedura diretamente isolada do ambiente. Bom, então, o que a maioria dos pesquisadores tem feito é tentar induzir essa diversidade, alterar esse fenótipo utilizando diferentes ferramentas. Ferramentas como é o caso da mutagênese, né, onde você utiliza compostos que induzem de uma forma global naquele genoma, induzem mutações, né, então, como o caso da radiação ultravioleta, como é o caso de compostos químicos como etilmetanosulfonato, onde esses compostos, então, uma vez aplicados na nossa cepa de interesse, geram mutações, e o pesquisador, posteriormente, ele faz o isolamento da cepa contendo as mutações, mas que tem a característica fenotípica de interesse. Ou podemos utilizar outras técnicas, como hibridização sexual, utilizar fusão de protoplastos, onde então retiramos a parede e fusionamos as células para gerar uma célula fusionada. E aí, a partir desta célula fusionada, colocamos uma pressão de seleção, fazemos uma seleção para, então, separar aquele fenótipo que é de interesse. Bom, qual é o problema de todas essas técnicas tradicionais que nós chamamos? Primeiro é porque nós vamos induzir mutações que ocorrem, que vão ocorrer de forma aleatória no micro-organismo e não será uma única mutação. Na verdade, vai ser um conjunto de mutações que nós vamos induzir naquele micro-organismo. Então, isso potencialmente pode gerar uma célula com um fenótipo um tanto imprevisível, né? Porque eu faço essas mutações no laboratório, faço as cepas mutadas no laboratório e depois eu levo para uma escala industrial. Então, muitas vezes a passagem do ambiente de laboratório para o ambiente industrial, como são ambientes totalmente diferentes, gera um comportamento imprevisível na levedura. Então, agora a levedura, na fermentação industrial, passa a se comportar de outra forma que não aquela esperada, né? Então, ela passa a metabolizar mais lentamente carboidratos, gera menos etanol, ou produz compostos indesejados, né? Então, as mutações feitas de forma global, elas podem ocasionar fenótipos não desejados ou não previstos, dependendo do ambiente em que ela for sujeita. Então, essa questão de fenótipos imprevisíveis é o que torna o uso dessas técnicas um tanto limitados atualmente por parte dos pesquisadores, pelo fato de que você não consegue prever o que vai acontecer. A não ser que você gere a cepa, sequencie o genoma, e aí, então, a partir do genoma sequenciado, comparado com outros genomas, você tem uma ideia do que foi introduzido e que pode acontecer com essa cepa de levedura. Bom, então, esse é um ponto importante, né? Um outro ponto importante, quando consideramos os métodos tradicionais de alteração de fenótipos em levedura com base em protocolos e ferramentas tradicionais, como mutagênese, é o fato de que você deve, nesses protocolos, fazer uma varredura muito grande do espectro mutacional induzido. Ou seja, você não vai avaliar uma única célula, você vai avaliar milhões de células e dentro dessas milhões de células você então vai afunilar para um conjunto muito pequeno, onde esse conjunto muito pequeno então será testado tanto em escala laboratorial quanto em escala industrial. Então isso requer tempo e isso requer recursos, né? Então tempo e recursos atualmente são dois bens muito preciosos, que a grande maioria das indústrias não dispõe, né? Então, há uma tendência cada vez maior das pessoas que estão trabalhando com melhoramento em leveduras de utilizar cada vez menos essas técnicas tradicionais e focar cada vez mais em técnicas mais convencionais para a modificação de um fenótipo de interesse. E aí entra a edição gênica, né? Além disso, este trabalho que eu publiquei em 2021, que é interessante,
não tem uma relação direta com edição gênica, tá? Mas esse trabalho ele mostra o quanto, principalmente dentro do mercado cervejeiro, a gente tem uma limitação do número de cepas que são utilizadas pelos cervejeiros para a produção de diferentes cepas, para a produção de diferentes categorias de cerveja, ou tipos de cerveja, né? Então, o que foi feito nesse trabalho? Né? Foi utilizado ferramentas de data mining, onde foram prospectados bancos de receitas cervejeiras, porque a ideia era verificar o quão diversificado eram as categorias de cerveja com relação às cepas de leveduras industriais disponíveis no mercado, né? Então, atualmente tem mais de 400, quase 500 cepas industriais de leveduras disponíveis para a indústria cervejeira, então o foco é a indústria cervejeira, onde então essas cepas podem ser utilizadas para a fabricação de diferentes estilos e categorias de cerveja, né? Então, a ideia foi prospectar quase 120 mil receitas, onde dentro dessas 120 mil receitas, né, além de avaliar o tipo de formulação de levedura utilizada, uma levedura ale, a gente chama leveduras ale da espécie Saccharomyces cerevisiae, né? Aí, ou alguns híbridos, mas que eu não vou entrar em detalhes agora, porque não é o tema da aula, né? Assim como as lagers, né, que são as Saccharomyces pastorianus, que é um híbrido natural de cerevisiae com eubaianos. E além de serem ale ou lager, né, nós temos as formulações secas, as leveduras secas, que são comercializadas, e as leveduras líquidas. Então, a gente avaliou o quanto dessas leveduras ale, lager, secas e líquidas eram utilizadas para a formulação de cervejas e o quanto estas cepas, o quanto as categorias de cerveja eram diversificadas em termos de número de cepas utilizadas. Claro, quem trabalha na indústria cervejeira já sabe de antemão que não há muita variabilidade, né? Empiricamente, a gente já sabe isso. Claro, há uma ou outra cervejaria, microcervejaria, que tenta amplificar o leque, ampliar o leque de cepas de leveduras para a fabricação de estilos diferenciados de cerveja, enfim, mas sempre tem aquele mainstream da indústria, sempre tem aquele produto básico que sempre vai utilizar a mesma cepa de levedura. Isso é observado tanto na escala industrial quanto na escala realmente artesanal, né? Então, o que foi observado nesse trabalho, aqui só fazendo uma síntese do que foi visto, né, nessa prospecção dessas 120 mil receitas cervejeiras, foi o fato de que há um uso preferencial, principalmente das cepas que nós chamamos ale, ou seja, Saccharomyces cerevisiae, na formulação seca. Então, aqui são as diferentes categorias de cerveja. Então, a Standard American Beer, American Porter Stout, a Pale American Ale. Então, são todos estilos, várias dessas categorias são categorias que a gente chama mainstream, né, que são as principais produzidas pela grande maioria das indústrias cervejeiras, seja de pequena escala, média escala ou larga escala, né, onde nós observamos que, para a grande maioria, né, dessas categorias, há uma preferência para o uso das leveduras secas pertencentes à espécie Saccharomyces cerevisiae. Então, isso dá um indicativo muito forte que há um espaço grande para você introduzir novas cepas com fenótipos diferenciados dentro dessa indústria. Então, é isso que nós temos feito de uma forma geral dentro do projeto, do subprojeto que nos cabe dentro do cluster tecnológico de edição gênica, né, que é tentar aumentar a variabilidade de cepas que potencialmente podem ser utilizadas para a produção de diferentes categorias de cerveja. Então, esse é o nosso mote principal, né? Obviamente que o uso da tecnologia em si, por si só, já é um mote bem interessante, né? Mas tendo essa razão também, né? Tendo essa visão assim do mercado de uma forma um pouco mais quantitativa, desta baixa variabilidade, deste uso preferencial por leveduras secas e da espécie Saccharomyces cerevisiae,
né, a gente tem uma ideia que há potencialmente um mercado que pode ser explorado com ferramentas de edição gênica. Então, um aspecto importante, quando pensamos o porquê que as pessoas utilizam, né, os cervejeiros, de uma forma geral, utilizam essas cepas, é principalmente porque essas cepas, elas têm uma tolerância muito grande a condições de baixa disponibilidade de água, né? Então, ela tem mecanismos moleculares que possibilitam tolerar de uma forma mais ou menos relativamente boa, né, variações de pressão osmótica que nós observamos dentro da indústria de fermentação, pouca disponibilidade de água para diferentes processos bioquímicos e também tolerância ao etanol, né? Várias dessas cepas secas pertencentes à Saccharomyces cerevisiae, caracteristicamente elas têm uma tolerância média relativamente alta a etanol. Claro que temos cepas que são extraordinariamente resistentes a etanol, assim como temos cepas que são pouco resistentes a etanol. Então, também tem uma variação dentro, né, deste grupo de leveduras. Então, uma forma de se pensar, de se tentar ampliar esse leque, né, de leveduras, é você pegar leveduras que têm pouca resistência a etanol, modificar algumas rotas bioquímicas nessas leveduras para que você torne essas leveduras agora resistentes a uma concentração de etanol mais elevada, né? O etanol é um dos principais metabólitos, apesar de ser um subproduto da fermentação, mas é um metabólito importante dentro da indústria fermentativa, né? Tanto da indústria cervejeira quanto da indústria vitivinícola. Então, tendo leveduras que têm capacidade ou tolerância a maiores concentrações de etanol, a gente consegue produzir, por exemplo, uma cerveja com maior conteúdo alcoólico e depois fazer uma diluição dessa cerveja, né? E aí você consegue, então, maximizar a produção. Então, algumas indústrias de larga escala utilizam esse processo, né? Você produz um mosto muito rico em açúcar, consequentemente, a levedura que eles utilizam, ela já é bastante tolerante à questão osmótica, ela fermenta aquele açúcar, produz muito etanol, e aí você então faz uma diluição daquela cerveja extremamente alcoólica para uma cerveja que tem um conteúdo padrão de etanol, que varia ali entre 4,5% a 5%. Né? Então, se nós temos uma levedura que é pouco resistente a etanol, a gente pode, mas que tem características fenotípicas interessantes, como produção de moléculas sensoriais, que são de interesse na indústria cervejeira, na indústria vitivinícola, a gente pode editar essa levedura, modificar algumas rotas metabólicas e, consequentemente, tornar essa levedura agora mais resistente a etanol, né? Então, isso tem sido feito em várias linhas de pesquisa, em várias frentes de pesquisa, usando CRISPR-Cas, seja aumentando a produção de trialose, que é um carboidrato que é importante para a tolerância ao etanol, seja direcionando a síntese, principalmente de ácidos graxos, para ácidos graxos que estão relacionados à resistência a etanol, né? Ou mesmo modificar transportadores transmembrana que fazem transporte de glicerol para o ambiente extracelular, para a indústria vitivinícola. Essa é uma molécula interessante, porque dá corpo para o vinho, para alguns estilos de cerveja também, né? Então, a gente pode modificar esses transportadores para que eles fiquem mais eficientes e que possibilitem um acúmulo de glicerol um pouco maior no meio extracelular para dar corpo, né, tanto para o vinho quanto para alguns estilos de cerveja. Então, existem alguns alvos que são utilizados para modificações por edição gênica, né? Então, alguns genes aqui mostrados, como o gene ACC1, o gene OLE1, que estão relacionados à síntese de ácidos graxos insaturados, que são importantes, então, para tornar a levedura agora tolerante a estresse etanólico. Então, a levedura, ela é digamos assim, é um grande playground bioquímico e genético, onde nós podemos utilizar
a edição gênica para modificar um fenótipo, né, de acordo com aquilo que nós queremos. Uma outra característica que eu não comentei anteriormente é o fato de que a levedura ela tem 6.000 genes, e muitos desses genes, desses 6.000 genes, estão relacionados ao metabolismo da levedura, né? Então, o genoma sendo pequeno, além disso, é um genoma com poucos introns, isso torna a edição gênica bastante atrativa comparativamente a outros organismos, como é o caso de plantas ou mesmo de células de mamífero, pelo fato de que a edição gênica ela se torna mais simples. Por recombinação homóloga, nós conseguimos fazer trocas alélicas, por exemplo. E nos modelos mais complexos de forma estrutural, como plantas, células de mamífero ou outros organismos tecidualmente mais complexos, isso já se torna um desafio, né? Porque nesses organismos a recombinação não homóloga predomina. No caso da Saccharomyces, não. Saccharomyces predomina a recombinação homóloga. Então, além de facilitar a troca alélica, nós conseguimos direcionar exatamente no ponto onde queremos fazer a troca alélica sem ter muitos off-targets, né? Que, como vocês devem ter visto isso nas outras aulas que antecederam esta minha, é bastante comum você ter off-targets em genomas mais complexos, principalmente pelos mecanismos de recombinação não homóloga. Então, passando um pouquinho adiante aqui, aqui é só para mostrar duas leveduras, dois exemplos de levedura da Omega East, né, que é uma empresa norte-americana, onde então eles modificaram cepas de levedura para a produção de moléculas organossensoriais aumentada, né? Então, eles introduziram alguns transgenes, ou seja, essas cepas, em sua grande maioria, elas não foram modificadas com genes de levedura, mas com transgenes de outros organismos para ter a produção aumentada de algumas moléculas organossensoriais, né? Como é o caso de moléculas relacionadas com frutas tropicais, né? Banana, ou frutas vermelhas, né? Então, mas é um exemplo de como a edição gênica ela tem sido aplicada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, estamos engatinhando, né, nessa questão da edição gênica. Temos leveduras já editadas geneticamente, principalmente para bioetanol, né, mas para a produção de produtos tradicionais, né, como vinho, cerveja, a gente ainda está engatinhando, né? Mas o laboratório tem trabalhado no uso dessas ferramentas, né, para a geração de cepas de levedura que possam ser utilizadas tanto pela indústria vitivinícola quanto pela indústria cervejeira. Então, aqui já entrando dentro assim, do que nos compete dentro do projeto de edição gênica em leveduras, nós temos uma parceria muito forte com a Universidade de Caxias do Sul, né, com o professor Sérgio Echeverry-Garay, lá do Instituto de Biotecnologia da UFRGS, assim como com a Ana Paula Delamare, também do Instituto de Biotecnologia da UFRGS. Com o Sidney também é um dos professores associados ao nosso subprojeto e que está diretamente relacionado com a análise mais quantitativa, né, de compostos que as nossas leveduras editadas irão produzir, né? Então, desde mercaptanas, ésteres, enfim, né? Então, o grupo do professor Sidney tem todo o arsenal mais analítico, né, para fazer esse tipo de estudo, né? Espectrometria de massa, cromatografia gasosa, né? Então, ele está nos auxiliando nesse sentido. E nós temos também uma parceria com o professor Francisco Carral, da Universidade da República do Uruguai, que tem alguns modelos de leveduras que nós chamamos não convencionais, de uso industrial, da indústria vitivinícola, que também vamos testar com as nossas ferramentas de edição gênica. Então, essa parceria internacional para nós é importante, também importante para o projeto, né, porque isso nos possibilita aplicar as nossas ferramentas em modelos celulares, em leveduras não convencionais,
que tem importância industrial, né? Então, esse é um foco bastante importante dentro do nosso subprojeto. Bom, o que a gente tem como objetivos dentro desse projeto? Vários destes já estão em quase fase de conclusão, outros concluímos e estamos ampliando, né, aqueles objetivos iniciais. Como, por exemplo, né, aqui listado, nós temos 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo dentro do cluster tecnológico de edição é gerarmos, utilizando ferramentas de biologia sintética, plasmídeos não integrativos. Isso é importante, principalmente considerando que a nossa ideia não é gerar leveduras transgênicas. A nossa ideia é gerar leveduras geneticamente editadas, utilizando o conhecimento que nós temos de genes associados a fenótipos importantes para a indústria cervejeira, mas limitado a genes de leveduras, né? Não usando genes de bactérias ou genes de plantas neste primeiro momento. Então, a nossa ideia é criar esses plasmídeos não integrativos para que, então, possamos modificar as leveduras, tanto convencionais quanto não convencionais, para uso industrial. Então, nós temos algumas metas dentro desse objetivo, como a obtenção de 4 ou mais plasmídeos não integrativos, expressando Cas9 ou Cas12A, que é uma outra casa importante para leveduras, até uma casa mais interessante que a Cas9, mas isso eu vou mostrar aqui. Tem algumas variantes de Cas9 que são bem interessantes para uso em leveduras e que nós estamos agora em fase de começar a aplicar essas Cas também no laboratório. Então, dentro desse objetivo, a gente já cumpriu 100%, né, dessa meta. Estamos ampliando, colocando outras Cas também de interesse. E eu vou explicar o porquê que a gente está fazendo essa ampliação. O segundo objetivo que nós temos dentro do cluster é obter cepas de leveduras para a produção tanto de ésteres quanto mercaptanas, né? Então, a nossa ideia é gerar modelos de leveduras que já estamos fazendo, assim como já termos um modelo de uma levedura industrial para que nós possamos modificar essa levedura utilizando as ferramentas que nós geramos no laboratório para produção de vinhos e cervejas, tanto com conteúdo alto de ésteres e mercaptanos ou conteúdo baixo. E essa é uma parte bastante desafiadora, porque isso envolve, dentro da edição gênica, um aspecto que não é muito explorado dentro da edição gênica, que é a troca alélica, né? Como vocês devem ter visto em algum momento, né, aqui nesse curso, a troca alélica, que é você tirar um alelo e colocar um outro no lugar, para organismos mais complexos, é bastante complicado, né? Isso envolve um processo de recombinação homóloga. Então, a busca da célula com a edição correta é muito mais desafiadora em organismos onde a recombinação homóloga é uma exceção. No caso da levedura, isso é um pouco mais simples, como eu havia comentado, né? A troca alélica é mais facilitada em face ou em função de que a levedura, preferencialmente, a Saccharomyces, faz recombinação homóloga. Então, isso facilita você trocar aquele alelo original por um novo e, consequentemente, avaliar o fenótipo. Bom, então a gente teve que desenvolver um método para fazer essa troca alélica, que agora vamos testar no laboratório, né, utilizando as ferramentas que nós desenvolvemos anteriormente. E uma vez, né, tendo feito essas trocas alélicas, o próximo passo é testar as leveduras geneticamente modificadas. Esse é um passo que a gente ainda não iniciou, porque essas 2 etapas aqui dentro do cluster nos tomaram bastante tempo, né? Suamos aqui, né? Principalmente o pessoal do laboratório. O pessoal suou bastante para desenvolver essas ferramentas, conseguimos, e agora estamos em fase de teste. Bom, então aqui nós temos o objetivo 1, né, que eu havia comentado antes, que é gerar inicialmente um vetor universal que possibilita ao pesquisador
criar qualquer ferramenta com base em Cas. Qualquer ferramenta, para qualquer levedura que o pesquisador pensar, esse vetor pode ser utilizado, né? Então, esse foi, digamos, o nosso propósito inicial, o nosso propósito maior, né? Gerar essa ferramenta para que, então, um pesquisador que trabalha com Hansen áspera, por exemplo, pudesse colocar uma Cas que fosse de interesse, uma Cas 9, Cas 12, uma Fensor, enfim, ou colocar, junto a isso, colocar uma marca de seleção de transformante, que é super importante para que ele possa selecionar, num primeiro momento, a levedura que recebeu a ferramenta de edição. Uma origem de replicação para aquele organismo que ele está trabalhando. Então, a nossa ideia foi criar essa ferramenta universal, né? Criamos, isso nós conseguimos. Então, esse é o primeiro ponto importante aqui, é ter essa ferramenta universal. Então, o que a gente queria nessa ferramenta, né? Então, como havia comentado, né, um vetor com flexibilidade para adicionar qualquer caso, qualquer marca de seleção, qualquer origem de replicação e, principalmente, qualquer gRNA, tanto para modificação multiplex, ou seja, a possibilidade de você editar múltiplos alelos simultaneamente, ou uniplex, editar um único alelo, né? Então, nós estamos agora trabalhando nesse sentido, fazendo tanto edições do tipo uniplex, modificando um alelo, quanto multiplex, modificando vários alelos simultaneamente. Então, isso traz alguns desafios importantes mesmo para a levedura, que envolve a forma como a gente faz essas construções, que eu vou discutir também um pouco mais adiante. Então, dentro desse item, né, como vamos fazer essas construções, a ideia era flexibilizar esse vetor para que o pesquisador pudesse utilizar qualquer método que ele tivesse experiência e conhecimento implementado no laboratório para colocar a Cas, a marca de seleção de transformante, a origem de replicação, né, seja utilizando Golden Gate, concatenação de Gibson, fast cloning, IVA, CPEC, qualquer técnica que o pesquisador pensar, o nosso vetor possibilita, né? De certa forma, possibilita. Então, isso também, de certa forma, concluímos, né? Esse ponto já está concluído. E uma outra característica que era desejada é que o vetor fosse pequeno e estável. Eu vou comentar o porquê disso, né? Boa parte do ferramental que nós temos para a levedura atualmente são vetores gigantescos, vetores de 8 kb para cima, né? De 8.000 pares de base para cima. E isso é um desafio, principalmente quando você, né, tem condições limitadas de laboratório, ou você tem que ter uma condição onde precisa ter um número muito grande de transformantes. Então, tendo um vetor menor, mais estável, isso possibilita com que eu consiga editar a levedura de uma forma mais prática. Então, aqui também conseguimos, isso mérito todo do pessoal do laboratório, né? Mas também estamos trabalhando um pouco mais nisso, né, como eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, aqui é um exemplo, né, de uma publicação em que os autores desenvolveram uma ferramenta para fazer edição gênica em Lager, em leveduras Lager, Saccharomyces pastorianus, né, do grupo do Duran. Esse vetor, primeira característica dele, né? Esse é um vetor que está disponível, ele está disponível no Edgene, né? Então, qualquer pessoa que tem interesse em fazer edição gênica em leveduras consegue adquirir esse vetor. A única característica que você precisa fazer, né? O único passo que você precisa fazer é adicionar um gRNA neste vetor para, então, editar o gene de seu interesse. Ele tem algumas características que são interessantes, né? Então, quando esse grupo de pesquisa pensou neste vetor, no PUDP004, eles pensaram em fazer um vetor quase universal. Quase aqui é de propósito, né? Isso não é um erro. Isso é um termo latinizado, né? Porque ele é para ser quase universal, só que ele não é quase universal. Ele tem alguns poréns que impactam no seu uso, não somente para Saccharomyces pastorianus, mas para outros modelos de levedura.
Por exemplo, né, este vetor aqui, ele não possibilita que você troque a Cas. Até você consegue trocar a Cas, assim, mas você tem que fazer uma espécie de malabarismo molecular aqui para você trocar a Cas por uma outra Cas que seja de interesse. Então, não, assim, ela não é um vetor muito flexível. Ele utiliza este gene aqui, e esse gene ele confere resistência à cetamida. A cetamida é uma molécula que, quando ela não é metabolizada pela levedura, ela é tóxica e leva a levedura à morte. Então, se a levedura não tem o plasmídio, ela morre na presença da cetamida. Quando ela tem o plasmídio, ela converte a cetamida em amônia, principalmente, e aí ela utiliza a amônia como fonte de nitrogênio. Mas qual é o problema dessa marca, né? Ela não é uma marca de leveduras, a gente não encontra ela naturalmente em leveduras, é um gene que confere resistência à cetamida oriundo de fungos filamentosos. Só que ela é pouco eficiente. A gente tem visto no laboratório que a cetamida, como uma forma de seleção de leveduras, é muito ruim. Tem que ter meios específicos, não pode ter amônia. Se tiver amônia, qualquer outra fonte de nitrogênio, a levedura ignora a cetamida e passa a utilizar as outras fontes de nitrogênio, então ela cresce. Porque há uma competição entre as outras fontes de nitrogênio com a cetamida e a levedura prefere as outras fontes. Então, é uma marca de seleção muito ruim. E outro ponto importante também é que ela não funciona para todas as leveduras. Né? Então, por exemplo, se eu quero usar ela para Pichia, quero usar ela para Hanseníaspora, como Agatella, para Metnicoviniaceae, Lancassie, qualquer levedura, a grande maioria das leveduras não Saccharomyces tem tolerância natural à cetamida. Então, não funciona bem. Então, é uma marca que, para a grande maioria dos pesquisadores que trabalham com melhoramento de leveduras, não é uma marca muito interessante. Uma outra característica deste vetor é que ele utiliza uma origem de replicação sintética chamada RSOPT. O problema dessa marca, dessa origem de replicação, é que ela é de baixo número de cópias, que, dependendo da forma como você for fazer a edição gênica, pode ser ruim, e não funciona para todas as leveduras. Então, ela, de certa forma, é limitada para o grupo Saccharomyces e com alguma aplicação para outros grupos de levedura. Então, de uma forma geral, este vetor aqui, né, de novo, que está disponível, que qualquer pesquisador tem acesso, pode utilizar, pensando do ponto de flexibilidade, de criação de novas ferramentas para diferentes leveduras, diferentes propósitos, ela não é muito flexível. Então, o que a gente fez no laboratório? Usando uma combinação tanto de ferramentas de bioinformática quanto de biologia sintética, nós modificamos muito este vetor para torná-lo flexível. Então, isso eu vou mostrar agora no próximo slide. Aqui é um outro exemplo, tá? Esse é um outro exemplo de vetor que é utilizado para edição gênica em leveduras, o PSEC-RED. Ele é um vetor que, em teoria, é para ser flexível, mas a sua construção em si é bastante complexa. Envolve várias amplificações de partes diferentes, de vetores diferentes, utilizando Golden Gate, com uma enzima até que não é muito comum de ser utilizada em Golden Gate, que é a SP31. E aí você amplifica as partes desses vetores aqui, junta todas elas com Golden Gate e gera um vetor que, inclusive, tem como base somente a Cas9. Né? Então, esse é um outro exemplo de uma ferramenta que também está disponível para os pesquisadores da área, mas que não dá muita flexibilidade. Né? Você não consegue trocar aqui a Cas com tanta facilidade, ou trocar a origem de replicação, a marca de seleção de transformantes. Então, ela funciona, claro que funciona, mas é limitada por um grupo de organismos que você está trabalhando. Né? Então, aqui neste caso aqui
é uma ferramenta que a gente utiliza para a cerevisiae. Lembrando que Saccharomyces é um grupo grande de leveduras, muitas com importância industrial, e que nem tudo que serve para a cerevisiae serve para as outras, né? Então, essa falta de flexibilidade, mais ou menos, é o que a gente observa dentro do campo de edição gênica de leveduras. Bom, então o que a Isabela, né, hoje a mestranda do laboratório, Isabela, mas o que a Isabela fez no seu TCC? A Isabela, então, ela pegou o PUDP 004 e excluiu a Cas9, excluiu a MDS, né, a marca de resistência cetamida, retirou a origem de replicação e, por biologia sintética, ela substituiu essas partes por sequências que nós chamamos de nulômeros. O nulômero, ele tem esse nome, né, porque é uma sequência que a gente não encontra na levedura. É uma sequência sintética, obtida programaticamente, né? Então nós desenvolvemos um algoritmo no laboratório para gerar sequências nuloméricas, que não são encontradas em genomas de levedura, para que nós pudéssemos incluir nessas sequências nuloméricas pontos para inclusão de Cas9, uma origem de replicação específica para o organismo e uma marca de seleção de transformante. Então, isso foi o que a Isabela fez. Ela incluiu os nulômeros na sequência e fez aquilo que a gente chama, na biologia sintética, de uma construção nível zero. Ela gerou as partes de DNA, essas partes foram recombinadas in vitro pela técnica de Gibson. Não vou entrar em detalhes, obviamente, né, porque não é o propósito da aula, mas quem tiver interesse em um dia aprender técnica de Gibson e outras técnicas de concatenação, o laboratório está de portas abertas, né? Nós fazemos esta e várias outras técnicas de concatenação de fragmentos de DNA para gerar o que nós chamamos de um vetor nível 1. Então, este foi o vetor gerado durante o TCC da Isabela, o PMOD Cas2C, com pontos onde, então, agora eu posso inserir uma Cas, que eu posso inserir uma origem de replicação, que eu posso inserir uma marca de seleção de transformante. Isso é um vetor que nós chamamos de vetor nível 1. É um vetor que possibilita você inserir qualquer parte de DNA que seja de interesse para a sua pesquisa. Né? Bom, então isso aqui, essa construção aqui, de certa forma, foi desafiadora, né? Não foi muito simples de implementar, porque nós tivemos que selecionar as partes, fazer todo o desenho aqui, né, das sequências nuloméricas e incluir essas sequências depois de uma forma lógica no vetor para que ele pudesse funcionar. Bom, aí vocês perguntam, por que escolher uma sequência nulomérica, né? Porque isso diminui a chance de recombinação. Né? Quanto menos partes semelhantes eu tiver com o genoma da levedura, menor a chance daquele vetor ser incorporado no genoma da levedura. Né? Então, essas sequências nuloméricas, elas diminuem a chance do vetor recombinar no genoma da levedura, especialmente naqueles genomas ditos de leveduras não convencionais, né? Que costumam recombinar com muita facilidade. Né? Então, a presença dessas sequências diminui bastante a chance de recombinação. Bom, então uma vez que a Isabela gerou esse vetor nível 1, esse primeiro vetor aqui, né, que nós temos, o PMOD-Cas, o segundo passo foi provar que agora esse vetor era flexível o suficiente para aceitar uma Cas, para aceitar uma origem de replicação, para aceitar uma marca de seleção de transformante. Então, aqui foi um outro ponto também bastante importante que a Isabela desenvolveu durante o seu TCC, que foi ter uma técnica que nos possibilitasse indicar ou dizer que dentro daquela população de células eu tinha um vetor de edição gênica montado. Então, a gente teve que desenvolver uma técnica de PCR multiplex para identificar o vetor corretamente montado. Porque existe sempre uma chance, né, de você, ao fazer qualquer técnica de concatenação,
de fragmentos, como Golden Gate, Gibson, existe a chance de você ter um vetor falho, né? Então, a Isabela desenvolveu uma técnica para que nós pudéssemos, então, por PCR de colônia, isolar o vetor montado correto. Então, o que a Isabela fez? A Isabela pegou o PMOD-CAS, que ela tinha construído anteriormente, pegou uma marca de seleção de transformante, uma CAS, nós usamos uma CAS 9 e uma CAS 12, junto com a Isabelle, né, que é a outra pesquisadora do laboratório, que ajudou a Isabela nesse desenvolvimento da ferramenta. Também selecionamos uma origem de replicação para leveduras. Amplificamos essas sequências por PCR e aí, numa reação que a gente chama one pot, one reaction, né, um tubo, uma reação, misturamos esses 4 componentes aqui e fizemos uma montagem do tipo Golden Gate. Uma vez montado, transformamos em levedura e transformamos em E. coli, né? Então, fizemos uma seleção em meio seletivo, né, para termos a construção correta em levedura, e a mesma coisa fizemos em E. coli. Uma vez crescidas as colônias, então agora era importante identificar qual das construções era correta. E aí entra o PCR multiplex. Aqui vai ficar muito ruim para vocês verem, eu acho que eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Consigo. Vou mexer um pouco aqui. Aqui é o resultado, né, de uma construção desse tipo aqui que nós fizemos, né? One pot, one reaction, para gerar um vetor de edição gênica. Aqui é o resultado da transformação de leveduras, né? A gente teve 3 colônias, mas isso eu vou explicar por quê. Realmente não é muito eficiente, né, essa técnica que nós utilizamos, mas funcionou, né? Então, nós vimos aqui uma reação do tipo multiplex, onde nós temos 3 bandas, cada uma das bandas corresponde a uma das partes que foi incluída no vetor. Então, a CAS, a marca de seleção de transformante e a origem de replicação. Então, vejam que alguns vetores estão incompletos, né? Não tem, por exemplo, a CAS. A CAS é a mais problemática quando a gente pensa em construção de vetores, de incluir no vetor pelo tamanho. A CAS 9 é uma sequência codificante gigantesca. A própria proteína CAS 9 ela é gigantesca. Então, isso é um problema para qualquer técnica molecular, né? Se você vai clonar, vai inserir num vetor uma sequência muito grande, a eficiência cai drasticamente. E foi isso que a gente mais ou menos observou aqui nessa parte do trabalho da Isabela, né? Houve uma diminuição de eficiência, tanto que a nossa eficiência de clonagem ela ficou de 10% a 20%. Não é o pior, mas também não é o melhor, né? Então, a gente prospectando 100 colônias, a gente tem em torno de 10 colônias com a construção correta. Então, aqui são 2 exemplos de vetores para edição gênica que a Isabela mais a Isabelle, né, geraram no laboratório para uso em leveduras. Vou dar um zoom aqui só para ilustrar os vetores, né? Este vetor aqui, que contém a Cas9, uma marca de seleção de auxotrofia para a uracila e uma origem 2 micra, que agora nos possibilita ter esse vetor em alto número de cópias em levedura, que pode ser interessante para edições do tipo multiplex. E aqui nós temos um vetor contendo a Cas12, e, como eu havia comentado, é uma Cas muito interessante para uso em leveduras, porque ela tem uma PAN diferente, um reconhecimento, uma sequência PAN diferente da Cas9, né, que, digamos, é muito mais próxima do genoma da levedura do que a própria Cas9. E, da mesma forma, inserimos uma marca de seleção de auxotrofia, aqui URA3, e a sequência 2 micra. Ambos os vetores têm um sítio para inserção de gRNA, né? E aí esse é o próximo, digamos, passo do trabalho que agora estamos fazendo. Mas funcionou, né? Então isso foi bem importante porque agora a gente tem um vetor base onde a gente pode incluir qualquer caso, qualquer origem de replicação, qualquer marca de seleção de transformante para qualquer levedura, né? Qualquer levedura que você pensar, essa ferramenta ela se aplica.
Então, o que nós fizemos logo a seguir, né? Então, aqui é um exemplo de uma das CAS que a gente utiliza essa CAS que tem 2 mutações que tornam ela muito mais... diminui muito o número de off-targets que potencialmente ela pode fazer no genoma da levedura, né? Então, é uma CAS muito mais específica, com menos chance de erro, né, que nós estamos usando para os procedimentos de edição gênica, mas não vai ser a única, né? Como eu havia mostrado anteriormente, nós temos a Cas12 como uma CAS que é bem interessante para uso em leveduras, e outras que eu vou comentar daqui a pouquinho, que também, no mestrado da Isabela, ela vai utilizar. Então, a Isabelle, né, que é a nossa pesquisadora aqui do laboratório, ela está trabalhando numa outra questão interessante, que é como você identifica quando nós temos a inclusão de um gRNA no vetor. E qual é o grande problema, né? O gRNA é uma molécula pequena. A gente costuma trabalhar com gRNAs que variam de 200 a 400 pares de base. Ele tem esse tamanho grande porque, além, é claro, do gRNA em si, ele tem outras sequências, tem ribozimas que flanqueiam o gRNA, então o gRNA ele tem um tamanho que não é muito assim pequeno, mas também não é um tamanho grande. Então, o que acontece é que, e isso nós vimos no laboratório, né, muitas vezes usar Golden Gate, que é essa técnica que eu mostrei anteriormente, para você incluir uma casa, uma origem de replicação, uma marca de seleção, e um gRNA, acaba se tornando um pouco complexo, porque o gRNA, como é muito pequeno, assim como grandes moléculas de DNA têm pouca eficiência, quando é muito pequeno, a eficiência também é baixa. Então, o que a Isabelle está fazendo? Ela está modificando este vetor base aqui, o PMOD Cas2C, adicionando uma cromoproteína, né? Cromoproteínas, como o próprio nome diz, são proteínas coloridas, isoladas de recifes de corais, então elas conferem cor para os recifes de coral. Então, a gente tem no laboratório todo o espectro que vocês possam imaginar, desde o vermelho até o púrpura, né, em termos de cromoproteínas, que podem ser utilizadas para diferentes aplicações biotecnológicas. E aqui, para ilustrar o que acontece quando nós temos a expressão dessa cromoproteína em E. coli, né, que é um exemplo de E. coli. Isso aqui são dados do laboratório, tá? Vou colocar aqui a mão, só movimentar aqui. Então, são diferentes cepas de E. coli, onde a gente pode observar que todas as colônias estão coradas, todas estão com cor azul, né, em função da expressão dessa cromoproteína. E aqui é um exemplo de uma cultura líquida que foi centrifugada, né, onde nós podemos observar o pellet todo azul, né, expressando a cromoproteína. Então, de novo, isso aqui é em E. coli. A nossa ideia é fazer a mesma coisa em leveduras, só que... Deixa eu só dar um zoom aqui. Só que indicar para o pesquisador quando o gRNA foi incluído ou não na construção. Então, a ideia é colocar uma sequência de uma cromoproteína no sítio de inserção do gRNA, e quando for feito o Golden Gate, a ideia é que esta sequência seja trocada, a sequência da cromoproteína, codificante para a cromoproteína, seja trocada por um gRNA. Então, nós teremos, ao final do processo, colônias de leveduras ou de E. coli azuis e colônias não coloridas. Então, as colônias que não têm cor são as colônias que contêm o vetor completo com gRNA, e as colônias azuis são aquelas que não têm gRNA. Então, isso é uma forma de facilitar para o pesquisador a seleção, né, daquelas colônias contendo o vetor para edição gênica completo, já pronto para o uso, inclusive fazendo a própria construção na levedura, não necessariamente passando para o modelo E. coli, né? Então, o pesquisador poderia fazer toda essa construção aqui, né, inserção da casa, inserção da marca de seleção de transformantes, da origem de replicação, gRNA,
fazer na própria levedura. Então, a Isabelle está trabalhando também fortemente com isso. Tem alguns desafios que a gente não pensou no primeiro momento que seriam tão desafiadores assim, né? Como, por exemplo, a instabilidade. As cromoproteínas, elas costumam ser tóxicas, principalmente para E. coli. A gente, em breve, vai começar a testá-las em leveduras. Então, a gente tem, em E. coli, principalmente, uma pressão de seleção negativa que torna a construção, ela acaba não se tornando muito útil. Então, o que a Isabelle está agora testando é todo um conjunto de promotores sintéticos e também o que a gente chama de termômetros de RNA, onde, então, a expressão dessas sequências é regulada por alguma condição ambiental. Temperatura, principalmente, né, mas também condições osmóticas, enfim. Então, essa é uma das linhas que nós temos seguido aqui no laboratório. Bom, com relação ao que vai ser feito, né? Então, temos os vetores. A ideia, então, agora é ampliar o leque de CAS que nós podemos utilizar. Então, nós vamos testar uma CAS chamada CAS12F. A CAS12F é uma das menores CAS conhecidas. Ela tem em torno de... A sequência em si tem em torno de 1.300 pares de base, né? O que dá uma CAS em torno de 400 resíduos de aminoácidos, então uma CAS bem pequena. Mas o que é interessante dela é o fato de que a sequência PAN é bastante flexível. A sequência PAN que esta CAS reconhece é formada por 2 nucleotídeos apenas. Então, ela abre muito leque assim, de possibilidades de edição gênica que a gente pode fazer em leveduras. A ideia também é testar 2 Fensors. O problema da Fensor, como uma ferramenta de edição gênica, é o PAN, a sequência PAN que é reconhecida. Muitas Fensors, se não a grande maioria, reconhece sequências PANs que são ricas em G ou C. Isso acaba limitando, principalmente para leveduras, acaba limitando o seu uso, porque leveduras elas costumam ter um conteúdo de GC em torno de 40% a 30%. Né? Então, elas acabam sendo limitadas, o uso das Fensors para leveduras em face da sequência PAN que elas reconhecem. Mas elas são interessantes pelo tamanho delas. Né? Elas têm um tamanho pequeno, não tão pequeno quanto a CAS12F1, né? Mas elas têm um tamanho pequeno que pode ser de interesse assim, para quem pretende usar Fensor em outros organismos, não necessariamente leveduras ou leveduras que têm conteúdos de GC maiores do que 50%. Mas o que nós realmente queremos testar, e que eu acho que vai ser um ponto bastante importante aqui dentro do projeto que nós estamos desenvolvendo, são as chamadas variantes PAN-less, ou seja, variantes de Cas9 que tem um reconhecimento, que reconhece PAN, mas é um reconhecimento muito mais amplo. Elas praticamente reconhecem qualquer combinação de 2 nucleotídeos. Né? Então, elas são sequências modificadas, e eu vou mostrar, né, o impacto que isso tem para que você possa fazer edições gênicas bem amplas, pegando diferentes partes do alelo, modificando aquelas partes de uma forma muito específica. Então, essas sequências aqui, elas para nós aqui que trabalhamos com leveduras, elas têm um interesse muito grande. Então, antes de falar da sequência PAN-less, o que a Isabela, agora no seu mestrado, está fazendo, né, é o que a gente chama de reengenharia de vetor. Então, ela construiu no seu TCC o PMOD Cas2C com 4.452 pares de base. E nós observamos que a taxa de construção de vetores completos para edição gênica em leveduras, né, fazendo reações do tipo um tubo, uma reação, que ficava em torno de 10%, 20%, era muito baixa. A nossa hipótese é que ainda o vetor ele ainda está muito grande para aquilo que nós queremos fazer, que é aumentar a eficiência, né, de adição de CAS, de marca de seleção de transformante, de origem de recombinação, nesse vetor.
Então, o que a Isabela vai fazer? Ela vai reduzir esse vetor, e isso já está encaminhado, né? Ela já começou a construção desse vetor. Né? A gente pretende reduzir o tamanho desse vetor em 43%, removendo todos os promotores e terminadores naturais que esse vetor tem por promotores e terminadores sintéticos. Promotores e terminadores de baixo número de pares de base, que funcionam em leveduras, já sabidamente da literatura, que funcionam em levedura, e a nossa ideia é que, reduzindo esse tamanho, a gente vai ter uma eficiência muito maior de construção de vetores finais para edição gênica. Então, onde o pesquisador não vai precisar prospectar 100 colônias de levedura para ter, por exemplo, 5 colônias com a construção correta. Uma outra característica que esse vetor vai ter é o uso de uma marca de seleção de transformante em E. coli que nós modificamos, retirando os sítios do tipo 2S, né, que são os sítios usados pela reação de Golden Gate, removemos esses sítios, né, fizemos a troca, e aí, da mesma forma, removemos tanto o promotor e o terminador naturalmente associados à marca BLA-R por sintéticos. Então, fazendo essas trocas, o que seria a iteração número 5 desse vetor, né, fazendo essas trocas, a ideia que nós temos é que agora vai ser muito mais prático para o pesquisador construir vetores para edição gênica sem precisar prospectar um grande número de células para encontrar o vetor correto. Então, isso é o que a Isabela está trabalhando. Então, voltando à questão das sequências pan-LES, né? Por que para nós é interessante? Aqui é só para ilustrar um exemplo de um gene bastante estudado em levedura, que é o gene AD2, que é um gene que participa da rota de biossíntese de adenina em leveduras e que é usado como marcador para vários experimentos moleculares, né? A disrupção desse gene, a mutação desse gene, confere à levedura uma cor avermelhada, porque ela acumula um dos metabólitos usados para a síntese de adenina. Né? Então, a levedura fica com uma cor avermelhada quando ela tem uma mutação em AD2. Então, a AD2 é um marcador que é bastante usado em leveduras para você testar ferramentas de edição gênica. Né? Então, se eu quero testar sequências PAN, se eu quero testar novas Cas, eu posso usar a levedura como um protótipo para verificar o tipo de alteração que a Cas está introduzindo neste gene de forma específica. Bom, então esse aqui é o gene AD2 de levedura, então novamente é um gene bem conhecido, muito estudado há décadas. E aqui nós temos mapeado, vou dar um zoom aqui, nós temos mapeado todos os gRNAs reconhecidos pela Cas9 convencional. Tá? Então, aqui a gente pode ter uma ideia, assim, né, dos diferentes gRNAs. Então, aqui nós temos um, aqui nós temos outro, né, dos gRNAs que se ligam à sequência AD2, que reconhecem, né, a sequência AD2, que são ponto para edição gênica. São vários, né, aqui a gente pode observar que são vários. Então, isso usando uma Cas9 convencional, uma Cas9 tradicional, como é o que a gente tem no laboratório, que é a Cas9, a iCas9 que eu mostrei anteriormente. Mas vejam como fica esta mesma disposição de gRNAs quando eu uso uma pan-LES. Então, deixa eu dar um zoom out aqui. Mudar o slide. Estes são todos os potenciais de RNAs quando a gente utiliza a Cas9 pan-LES. Vou dar um zoom aqui porque a primeira vez que eu vi esse resultado, né, pensei que tinha algum erro, né, isso não devia estar certo, mas de fato está correto. São todos os sítios de reconhecimento para a variante pan-LES. Então, isso abre a possibilidade de eu poder alterar qualquer ponto do meu gene de interesse, que com a Cas9, FENZO, Cas12F, Cas12A, eu não conseguiria.
Né? Então, a nossa ideia é usar as ferramentas que estamos desenvolvendo para expressar essa variante pan-less, para então a gente conseguir modificar pontos muito específicos dentro do alelo. Então, por exemplo, quero fazer a troca de um códon, quero fazer a troca de uma região específica dentro da minha sequência codificante. Certamente é preferível usar uma variante pan-less do que usar uma Cas9 ou qualquer outra variante de Cas para fazer edição. Né? Então, isso é uma ferramenta que eu, particularmente, estou bastante entusiasmado para usar pela flexibilidade que ela promove, né? Comparado com as outras variantes normais, como a gente observa aqui no canto direito do slide. Né? Bom, então, essa sequência nós já encomendamos, ela já está para chegar no laboratório, e aí a Isabela vai começar a fazer também os testes com esta sequência pan-less. Bom, então isso foi relacionado, né, dentro do que nós temos desenvolvido dentro do cluster de edição gênica para leveduras, né, isso foi relacionado ao ferramental molecular. Então, uma vez desenvolvido esse ferramental, o que a gente quer fazer com as leveduras? Então, como eu havia comentado com vocês anteriormente, a ideia é gerar as cepas de leveduras, né, modificadas para a produção tanto de ésteres e mercaptanas, utilizando Cas9 e suas variantes, Cas12A e suas variantes, e a Cas12F num primeiro momento. E a ideia, então, é gerar essas cepas modificadas, né, para a produção de ésteres e mercaptanas. Por que é importante ésteres e mercaptanas? Né? Ésteres e mercaptanas são o que são os compostos majoritários, dentre vários que existem, que dão as características sensoriais, tanto para o vinho quanto para a cerveja. Então, se eu tenho uma levedura e eu quero aumentar, por exemplo, a produção de terpenoides, ou quero aumentar a produção de ésteres, eu posso modificar rotas metabólicas específicas para a produção desses compostos. Ou diminuir, por exemplo, a produção de ácidos carboxílicos, muitos desses que têm um potencial sensorial grande, mas também em altas concentrações são considerados off-flavors, ou seja, não desejados. A gente pode modificar essas rotas metabólicas para diminuir a produção desses compostos. Então, a levedura acaba se tornando esse playground bioquímico, genético, metabólico que a gente pode modificar para direcionar para a produção de alguns compostos que são de interesse. Né? Por exemplo, é o caso das mercaptanas. As mercaptanas, ou compostos, né, que contêm enxofre na sua estrutura, contém um grupo tiol na sua estrutura, são compostos extremamente aromáticos que a gente consegue detectar em picogramas ou nanogramas, né? Então eles são rapidamente e facilmente detectados pelo olfato humano e eles são bastante desejados não somente pela indústria cervejeira, mas também são desejados pela indústria vitivinícola. Então eu vou dar um zoom aqui só para ilustrar o que acontece e o que nós queremos fazer. Então, boa parte desses compostos, dessas mercaptanas, elas se encontram numa forma não aromática, né, não sensorialmente ativas, porque elas estão conjugadas com ou cisteína, com aminoácido cisteína, ou elas estão conjugadas com glutationa. Né? Então, quando essas moléculas, então aqui é uma mercaptana conjugada com cisteína, então quando elas estão conjugadas, elas não têm aroma, não têm nenhuma característica sensorial. Então, o que a levedura faz? A levedura tem uma enzima, que é encontrada praticamente em todos os organismos, mas em leveduras ela tem uma importância maior porque ela faz a conversão dessa forma não ativa sensorialmente para uma forma ativa. Então, a beta-liase, que é esta enzima, ela é de interesse dentro da indústria cervejeira e dentro da indústria vitivinícola por possibilitar fazer essa conversão. Esses compostos, majoritariamente na cerveja, são oriundos do lúpulo,
Nós temos o malte contribuindo alguma coisa com mercaptanas, mas o lúpulo é a principal fonte de mercaptanas. E a levedura, então, faz a biotransformação, essas mercaptanas conjugadas para mercaptanas livres com características sensoriais. Então, só para ilustrar, muitas dessas mercaptanas têm características que lembram frutos tropicais, ou lembra citros. E aqui nós temos uma lista de lúpulos que produzem essas mercaptanas conjugadas, que então são biotransformadas pela levedura para a produção de compostos aromáticos. Bom, o que é interessante? Quando a gente começou a trabalhar com essa questão de produção de compostos aromáticos em levedura, metabolização de compostos do lúpulo para a geração de moléculas aromáticas, nós percebemos e nós vimos alguns trabalhos que mostram que boa parte das leveduras cervejeiras e várias leveduras vinícolas, elas têm a enzima beta-aliase, só que está inativa. Então, este trabalho aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ele mostra, na verdade, ele mapeia as variantes do gene IRC7 que estão relacionadas à produção desta mercaptana, a 4-MMP, que a gente chama, que é uma mercaptana bastante importante que dá aquele típico aroma que nós encontramos, por exemplo, no vinho branco. Aquele aroma de uva forte é proveniente deste composto aqui, o 4-MMP. Mas o que acontece? Quando a gente olha para as leveduras, para as diferentes espécies e cepas de leveduras, tanto laboratoriais quanto cervejeiras, a gente percebe que este gene, o IRC7, ele está numa forma que a gente chama de forma curta. Ele tem uma deleção na região 3' do gene, na região codificante 3' do gene, onde a porção C-terminal ela não está presente. Então, em leveduras cervejeiras, deixa eu dar um zoom out aqui, em leveduras cervejeiras, várias vitivinícolas e leveduras de laboratório, a gente não tem a porção C-terminal da proteína e ela não é funcional. Bom, então, a Sofia, que é a nossa também pesquisadora do laboratório, ela está trabalhando dentro desse tópico, dentro do alelo IRC7, que vai ser o nosso modelo para a edição gênica. E o que nós vamos usar como modelo, então, inicialmente são leveduras de laboratório, mas para validar as ferramentas moleculares, e depois a gente vai passar para as leveduras industriais, que eu já vou falar daqui a pouquinho sobre esse ponto. Mas a ideia, então, é fazer a troca alélica desta versão curta e não funcional pela versão longa que nós temos no laboratório, que vai, então, fazer a conversão dessas mercaptanas conjugadas para mercaptanas livres. Bom, dentro da ideia do projeto, nós sequenciamos 10 genomas de leveduras industriais cervejeiras para avaliar a presença de cópias funcionais e não funcionais da proteína IRC7. Então, fizemos o sequenciamento de 10 genomas de leveduras cervejeiras que são encontradas em bancos de leveduras. Várias dessas leveduras da década de 50 de indústrias cervejeiras inglesas que nem existem mais, que já fecharam, mas que a levedura está disponível, E nós, então, sequenciamos e nós encontramos uma levedura muito interessante, uma levedura que tem a versão curta e que é uma levedura que produz baixo conteúdo alcoólico. Então, é uma levedura que tem um potencial para ser utilizado em cervejas de baixo conteúdo alcoólico, que hoje é um tópico importante dentro da indústria cervejeira, visto que várias pessoas têm preferido tomar cervejas de baixo conteúdo alcoólico do que cervejas com conteúdo que a gente chama normal, 5%, ou alto conteúdo alcoólico, por uma questão de saúde.
Então, essa cepa, ela vai ser o nosso próximo modelo que nós vamos utilizar para fazer a edição gênica, para fazer a troca do alelo curto que ela tem pela versão funcional e gerar cervejas de baixo conteúdo alcoólico, mas com um conteúdo de mercaptanas elevado. Bom, além disso, a nossa ideia também é fazer a troca alélica deste fator transcricional chamado URE2. O URE2 é importante no caso das mercaptanas, porque a ausência dele possibilita uma produção maior de mercaptanos por mecanismos bioquímicos que ainda não são bem esclarecidos, né? Mas a nossa ideia é fazer a inativação desse gene URE2 na cepa de laboratório e fazer então a troca, né, desse alelo curto pelo alelo longo. O que a Sofia tem feito então? Como o desenvolvimento de modelos, né? Isso é importante, principalmente no caso de leveduras industriais. Leveduras industriais ou são diploides ou são poliploides. E muitas das leveduras poliploides, elas são aneuploides. Então, se para a edição gênica um genoma diploide já é complexo, para um genoma poliploide é mais complexo ainda. Então, o que nós vamos fazer é validar as ferramentas que nós estamos desenvolvendo utilizando um modelo de poliploidia para a versão curta do IRC7. Então, a Sofia, ela já está na fase de geração dos poliploides, nós já temos os diploides no laboratório, então o próximo passo é gerar esses poliploides para, então, testar a ferramenta de edição gênica e fazer a troca da versão curta do IRC7 pela versão longa. Esse é o nosso modelo de edição gênica, né? Então, a Sofia, ela está fazendo, realmente já está finalizando a construção do PKAS9 contendo o gRNA, sendo que esse é um gRNA multiplex, que vai possibilitar cortar a versão curta tanto na extremidade 5' quanto na extremidade 3', gerando extremidades recombinacionais, né, recombinativas, podemos colocar assim, onde então a versão longa do IRC7 vai ser incorporada no genoma da levedura. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir editar genomas poliploides de leveduras, incorporando, né, os alelos de interesse e, consequentemente, gerar a cepa para depois testar ela em campo, né, que a gente chama, né, para fermentações cervejeiras e ver a qualidade do produto final. Avaliar a produção de ésteres, de mercaptanas e de outros compostos que são de interesse, né? Então, a gente está entrando agora nessa fase aqui da edição gênica. Bom, então, esse é um objetivo do projeto que está em andamento, está andando muito bem dentro do laboratório. E um outro aspecto, e aí saindo um pouquinho do projeto, mas também envolvendo a edição gênica, é fazer o que a gente chama de engenharia genômica multiplex. É você ter um gene de interesse e inserir múltiplas cópias daquele gene de interesse em posições específicas dentro do genoma da levedura. Existem, dentro da levedura, existem algumas sequências que eu posso utilizar como âncoras para inserir uma sequência de interesse e que são muitas vezes difíceis de serem trabalhadas dentro das ferramentas convencionais, porque ou estão em regiões de heterocromatina, ou muitas vezes a sequência não é exatamente igual, tem pequenos polimorfismos, então elas são sequências interessantes para você fazer a inserção de um gene de interesse, mas que do ponto de vista técnico elas são bastante desafiadoras. Por exemplo, é o caso da sequência 35S de levedura, né, que codifica, deixa eu dar aqui, né, que codifica para os RNAs ribossomais, onde então, nas sequências intergênicas, eu consigo inserir um DNA de interesse, um gene de interesse, sem impactar na fisiologia da levedura. Essas sequências, elas se apresentam em grande número de cópias, né? Então 150, 200 cópias, o que significa que eu posso, em teoria,
inserir até 200 cópias do meu gene de interesse na levedura para uma produção escalonada de um produto de interesse. Então, deixa eu dar um zoom out aqui. O que a Ana Paula e o Guilherme, né, também 2 pesquisadores do laboratório, têm feito é usar ferramentas de edição gênica que nós geramos no laboratório para fazer a inserção de sequências que são de interesse no genoma da levedura usando a sequência do 35S. A Ana Paula está construindo a parte molecular, a ferramental molecular para fazer a edição gênica. O Guilherme desenvolveu boa parte das moléculas de DNA de interesse que a gente vai inserir no genoma da levedura. E a ideia é ter, no final, um modelo de levedura que possa expressar qualquer proteína em quantidades grandes, né, por meio dessa inserção múltipla, por meio dessa edição gênica em larga escala na Saccharomyces cerevisiae. Então, essa é uma parte que não está diretamente associada àquilo que nós fazemos dentro do cluster tecnológico de edição gênica, mas é uma, digamos, uma derivação, né? E é uma derivação que vai ser muito importante, principalmente para aplicações biotecnológicas um pouco mais refinadas, como produção de fármacos, proteínas de interesse clínico, como anticorpos, ou mesmo epítopos. Então, a gente tem trabalhado bastante dentro dessa linha de pesquisa também. Então, só para ressaltar, né, que todo esse trabalho, a Yara, ótima pergunta, eu acho que eu pronunciei seu nome correto, Yara. Ótima pergunta, se a ideia é expressar secretando no meio de cultura igual píquia. Também, né, a gente tem essa ideia, inclusive, talvez usar píquia para o mesmo processo, né, fazer uma edição em larga escala do genoma da píquia, a sequência 35S da píquia, para inserir cassetes de expressão de interesse, né? Então, a gente não foca somente... Claro, o nosso foco agora é Saccharomyces, mas também a gente está olhando para outras leveduras como píquia, que é um modelo que a gente já tem estabelecido no laboratório, né, que tem sido trabalhado bastante pela Isabela, né, e que vai ser um modelo também para edição gênica, né? Tendo essas ferramentas, a gente pode usar em píquia também. Bom, para finalizar, né, aqui é só para ilustrar assim, a interface que o laboratório tem com diferentes projetos de pesquisa que nós ganhamos ao longo de 2021 até 2022, como é o caso do HIT Biofood, que é uma rede tecnológica que envolve vários pesquisadores que trabalham na área de alimentos. Então, uma parte desse ferramental que nós temos desenvolvido está dentro da rede, então temos recebido recursos da rede para também desenvolver esses trabalhos. Nossa inserção dentro do cluster tecnológico, né? Então, como um dos subprojetos do cluster, vocês verão amanhã um outro subprojeto que envolve plantas, né? Então, também tem sido muito importante, né, os aportes financeiros que a gente tem recebido. E além, claro, do edital Biotech, que ganhei ano passado, que teve um valor considerável e foi super importante para desenvolver boa parte dessas ferramentas moleculares, porque biologia molecular consome muito recurso, biologia sintética, então, consome também muito recurso e um pouco mais. Então, tendo esses recursos financeiros, para nós, isso foi extremamente importante para dar andamento aos projetos que nós temos feito. E também estamos inseridos agora no novo INCT, o INCT Leveduras Não Saccharomyces, coordenado pelo Carlos Rosa, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, né, onde a nossa ideia é implementar essas ferramentas para diferentes modelos de leveduras não convencionais. Então, vejam que são vários projetos de pesquisa que acabam afunilando para o laboratório, dando recursos, condições, bolsas, principalmente bolsas, que é o mais importante, para que os pesquisadores do lab, as pesquisadoras do lab, possam desenvolver os seus projetos.
Aqui é só para mostrar, então, as pessoas que estão direto ou indiretamente envolvidas. Aqui não estão todas as pessoas, né? Mas todas aquelas que têm alguma relação com edição gênica, né? Então, a Isabelle, a Sofia, a Ana Paula, a Isabela, Felipe, Demítrio, Guilherme, o Lucas, a Isabela, o Daniel, que têm se empenhado fortemente nas ideias do projeto, têm trabalhado muito, então sou eternamente grato às pessoas aqui do laboratório, né, e muito feliz de tê-las comigo, trabalhando junto, desenvolvendo as ferramentas. Todo dia é um desafio, mas a gente pega junto, faz junto e estamos seguindo. Obviamente, agradecer às agências de fomento, principalmente ao Centro de Biotecnologia, que fornece espaço para que a gente possa desenvolver, né, todo esse projeto, a universidade também, com todo o aporte estrutural. E agradeço, finalizo aqui minha apresentação, uma foto aqui da Orla do Guaíba. Fico aberto a perguntas, questionamentos, dúvidas, críticas, fiquem à vontade, pessoal, e mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Diego. Cada vez que eu vejo a simplicidade do trabalho com leveduras, eu gosto mais de plantas. Plantas é mais desafiador. Não, eu estou sendo tremendamente irônico, porque é difícil absorver tantos mecanismos moleculares que envolvem leveduras, que está realmente muito mais fino, muito mais controlado molecularmente. Isso é realmente deslumbrante. Parabéns e obrigado, Diego. Obrigado. Então, temos o espaço para perguntas. Podem ativar microfones ou escrevê-las aqui no bate-papo, no chat. Muitos parabéns. Pelo menos tá ótimo. Nós teremos então amanhã o professor Rogério Marges finalizando o curso. Ele é o coordenador do projeto Cluster Tecnológico Gaúcho de Edição Gênica. E ele vai reunir os resultados, principalmente do projeto que ele coordena também no desenvolvimento de ferramentas novas para vegetais, mas também apresentando resultados obtidos ou resultados esperados para aqueles vários grupos de vegetais que fazem parte do projeto, entre eles eucaliptos e macieira, arroz, soja, morango, tabaco, Arroz? Arroz, sim, eu acho que citei arroz. Pode? Penso que são esses. Estão digitando. Alguma pergunta, Jean? Não. O professor Charles Statz é o coordenador do subprojeto que trata da edição gênica em outras classes de fungos que não as leveduras cervejeiras e vinícolas, é isso? Isso. Então, essa parte do trabalho ainda também tem de ser relatado ao grupo interno, pelo menos ao grupo interno. A Thaís Zuri tem uma pergunta. Eu acho que o Maurício também. Estão redigindo. Eu vou encerrar a gravação.